Olá. Rui Barbosa já dizia que a pior das ditaduras é a ditadura do judiciário, porque não tem a quem recorrer. A gente está vendo que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, e agora não só modificando as cláusulas da Constituição, subvertendo elas, como aconteceu em dezembro, no encaminhamento do processo de impeachment dentro da Câmara dos Deputados, e simplesmente invertendo as coisas. Em juridiquês, eu não sou advogado, mas eu gosto do direito, e o que se faz, né, o que se fez, na verdade, é que o Supremo Tribunal Federal usou da teleologia para transformar a Constituição, ou pelo menos aquelas cláusulas, numa teratologia, né? Ou seja, usou a teleologia, que é o ato de interpretação de algo que não esteja muito bem claro, e não foi o caso, ali estava absolutamente claro, para transformar numa deformação, numa monstruosidade. E o Supremo Tribunal Federal vem transformando a Constituição numa peça teratológica, ou seja, monstruosa. E isso tem que parar. Agora já está invadindo até mesmo o direito de livre expressão, garantido de forma muito objetiva, muito direta, no artigo 5º da Constituição, ao atacar os movimentos de rua, os autores dos pichulecos, dos bonecos, que são uma forma de livre expressão, de livre manifestação da opinião em relação a pessoas e não a instituições. Isso tem que ser deixado muito claro. A figura do Lewandowski, a figura do Toffoli, do Teori, ou do Lula, ou da Dilma, ou seja lá de quem for, são figuras das pessoas que estão ocupando cargos importantes nas instituições. Não é ataque às instituições. Ninguém está atacando as instituições, né? Então, quando a gente fala o Supremo está fazendo, é por meio dos seus agentes, da maioria dos seus ministros, que está transformando o Supremo numa monstruosidade, ou seja, num tribunal teratológico, tá? E é preciso dar um basta nisso. Por conta disso, eu quero compartilhar aqui com vocês uma denúncia por crime de responsabilidade em relação à ação cautelar número 4070, preparada e protocolada pelo meu amigo Dr. Mário Barbosa Vilas Boas, do Rio de Janeiro, filiado inclusive a federalista, né? E que está escandalizado com tudo isso, né? Então ele preparou uma denúncia invocando os artigos da Constituição que colocam o Senado Federal como a parte responsável para julgar os membros do Supremo Tribunal Federal. E nesta ação ele pede o julgamento e a destituição de todos os ministros, porque realmente o Supremo Tribunal Federal, no seu conjunto dos componentes desta corte, está transformando o Supremo realmente numa coisa absolutamente de insegurança nacional, de insegurança jurídica, e que vai incendiar o país desse jeito, tá? Porque quando você perde o último baluarte que garantiria os preceitos da Constituição, você não tem mais nada. E aí a barbárie vai se instalar, né? Ninguém respeita mais nada, e é exatamente esse o caminho. Provavelmente o Foro de São Paulo está fazendo isso, interferindo e manipulando, controlando membros do Supremo Tribunal Federal que foram colocados lá pelo PT e companhia, que são partidos ligados, ou que é pelo menos o principal partido ligado e manipulado pelo Foro de São Paulo, que quer destruir o Brasil. Mas nós não vamos deixar. Não vamos deixar. Nós já estamos trabalhando, estamos lutando, todos os movimentos de rua, estamos lutando para impedir isso, e a gente está conseguindo avançar, porque eles teriam já transformado o país numa republiqueta socialista, se não fosse a nossa ação. Então, meus caros,
antes que, além da Carla Zambelli, que já está sendo agora processada, ou pelo menos intimada, pelo Supremo Tribunal Federal, mais um absurdo ainda, porque isso caberia ao Ministério Público Federal e não ao Supremo. O Supremo não pode tomar iniciativa, o Supremo recebe iniciativas para julgar. Veja que absurdo essas coisas, né? E está realmente, eles é que são o problema de segurança nacional, e não a senhora Carla Zambelli ou o inventor do pichuleco, cujo nome não consigo me lembrar agora, ou todos os manifestantes que vão às ruas vestidos a caráter, né, para zoar, para se manifestar em relação contrária, evidentemente, a todos os atos praticados pelos agentes públicos que estão ocupando indevidamente os três poderes, indevidamente no sentido moral e muitas vezes técnico, não tem condição técnica de lá permanecer. Então eu gostaria de compartilhar esta ação, esta denúncia. Por favor, veja no link embaixo, tá? O link dessa denúncia. E vamos pressionar o Senado Federal. Todos os movimentos já estão convocados também, já comuniquei a todos os movimentos, estamos conversando, pedindo para que isso aconteça, né? Porque nós estamos agora todos unidos, o movimento federalista com todos os demais movimentos, em determinadas pautas, para que a gente coloque essa gente realmente ou a serviço da nação ou fora das instituições. Nós temos que fazer alguma coisa para o país, e nós estamos fazendo, e precisamos da sua ajuda urgentemente. Temos que pressionar o Senado Federal, porque esta denúncia foi protocolada pelo Dr. Mário Vilas Boas no dia 16 de maio e sequer foi autuado, ou seja, não recebeu ainda sequer um número de processo. Ou seja, o processo é como se não existisse. Ele foi recebido e está em alguma gaveta. Isso é um absurdo dentro do próprio Senado Federal. E por que foi ao Senado? Porque compete ao Senado julgar os membros do Supremo Tribunal Federal. Então é o Senado que está sendo provocado por um cidadão, e agora deverá ser provocado por todos nós. Por todos nós. Temos que pressionar o Senado Federal a criar um processo, criar um número, iniciar o trâmite e julgar esse processo, sem teratologias, ou seja, sem querer fazer interpretações monstruosas. As coisas são muito claras nessa denúncia. O Dr. Mário Vilas Boas tem toda a razão, e ainda tem as demais denúncias que estão sendo protocoladas contra ministros individualmente, especialmente o presidente do Supremo Tribunal Federal, ou então também o outro ministro, Teori Zavascki, o ministro Marco Aurélio, enfim, todos esses ministros que estão contrariando as regras constitucionais e imoralizando a justiça no país. Estão criando problemas enormes para a segurança jurídica e até para a esperança do povo em relação ao último baluarte, que seria o Supremo Tribunal Federal. Então eu conto muito com você, aliás, eu não, todos nós dos movimentos contamos com a sua ação. Vamos inundar o Senado Federal com e-mails, com cartas, vamos pressionar, vamos a Brasília, vamos fazer o diabo exigindo que eles façam isso. Eu também vou falar com os senadores que eu conheço, e peço a você que, se conhece algum senador, que converse com eles. Olha, o senhor tem que fazer isso, eu votei no senhor, o senhor me representa, o senhor tem que fazer o que estou mandando. É isso que tem que fazer. Tá? Eu vou contactar os meus senadores também, os que eu conheço, e principalmente aquele em que eu votei. Eu vou dizer a ele: por favor, não, eu estou exigindo, e juntamente com milhões de pessoas nós queremos que o senhor no mínimo coloque em julgamento esse processo. Se vai ser um julgamento de mérito, se vai ser vitorioso ou não, é outra história. Aí é uma discussão de mérito, tá? Nós não somos donos da verdade, mas nós temos que, no mínimo, levar esse assunto à discussão. E vamos sim também preparar uma denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos,
porque o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal deve ser conhecido internacionalmente, muito mais do que o esgoto do Rio de Janeiro, onde os jogadores, os atletas das Olimpíadas vão estar enfrentando Zika, vão enfrentar esgoto, vão enfrentar o mar cheio de coliformes fecais, vírus, etc. O Supremo Tribunal Federal, infelizmente, está chegando nesse mesmo nível, e isso afeta, sim, os direitos humanos, porque a justiça e o cumprimento da Constituição tem tudo a ver com direitos humanos. Vamos em frente, veja o link aí abaixo e vamos bombardear. Grande abraço.